Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui e hoje vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre um assunto que tem sido muito questionado por empresas que possuem grande número de funcionários. Eles têm me questionado sobre a viabilidade de adotar a prática do trabalho home office visando redução de custos. Meu amigo, em tempos de crise, o caminho mesmo é pensar em reduzir custo. Lógico, sempre com cautela, sem perder qualidade dos produtos e serviços da sua empresa. Recentemente, eu fiz um estudo bem detalhado para uma empresa e algumas dicas que eu forneci a ele vou compartilhar com você, meu amigo, que também tem dúvida em adotar tal prática. O primeiro item e premissa para se adotar home office é medir produtividade. É a produtividade das pessoas que estão fora da empresa. Atrelado à medição de produtividade, a gente também tem aí uma outra premissa diretamente ligada à produção, é ter uma ferramenta tecnológica que possibilite o trabalho fora da empresa, que possibilite o trabalho em qualquer lugar. Pegando o gancho aí de produtividade e tecnologia, eu listo para vocês 4 itens fundamentais que devem ser analisados antes de adotar a prática home office. O primeiro dele, repetindo novamente, é o controle de produtividade efetivo. Então, meu amigo, se você tem essa ferramenta tecnológica que possibilita o acesso ao trabalho em qualquer lugar, você provavelmente vai conseguir medir a produção dessas pessoas que estão fora da empresa, assim como as pessoas que estão dentro. E aí você me pergunta, mas como medir isso? Gente, é teoricamente muito simples, medir a quantidade de tarefas que as pessoas executam durante a sua rotina de trabalho, durante um determinado período de tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala de escritório de advocacia, a gente tem uma operação ali integrada, geralmente a gente tem uma operação ali integrada que começa, por exemplo, com input de dados no sistema, tá? Com cadastro das informações daquele processo jurídico no sistema. Lógico, partindo do princípio que esse escritório tem uma ferramenta tecnológica. Geralmente, para fazer o cadastro dessas informações, se leva um tempo, tá? Então, aí você consegue mensurar o tempo, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, quanto tempo uma pessoa gasta para fazer um cadastro? Qual o tempo médio que uma pessoa gasta para fazer um cadastro? Se você tem esse tempo médio, você consegue ali medir produtividade e comparar se essa pessoa realmente fora da empresa, ela está produzindo dentro da média, acima da média ou abaixo da média. Então, essa é uma dica de como medir produtividade. Outro item muito importante é ter muito claro, muito bem definido o tipo de atividade que pode ser feito fora da empresa. Existem certas atividades, certas tarefas que não vale a pena colocar para ser feita fora da empresa. Usando o mesmo exemplo do escritório de advocacia, tá? A gente tem várias atividades ali dentro da operação. Uma delas, por exemplo, é ter pessoas específicas para agendar, para contratar advogados fora daquela região de abrangência do escritório, para realizarem tarefas específicas, como representar o cliente em audiência, fora do raio de abrangência, por exemplo, em outro estado, tirar cópia de um processo. É uma atividade totalmente administrativa, então exige ali uma gestão mais efetiva, exige que o gestor daquela área fique de olho, fique mais atento, acompanhe melhor aquela operação. É uma área muito dinâmica, então não vale a pena, por exemplo, colocar para fora. O ideal é que ela fique dentro da empresa, dentro do escritório. Então é ter muito definido, muito clara realmente que tipo de função você consegue colocar fora da empresa. Que tipo de função você consegue colocar para o colaborador fazer em home office. Outro item muito importante que deve ser avaliado, lógico,
e o objetivo principal das empresas é reduzir custo, então vale lembrar que a redução de custo efetiva aí é quando a prática é feita para o home office fixo. Então aquela prática que algumas empresas adotam de home office esporádico não traz ali uma redução de custo muito clara, muito efetiva. Por quê? Se a pessoa fica fora 2 vezes por semana, algumas vezes por semana, algumas vezes por mês, aquela posição física de trabalho dela, a mesa, o computador, vai ficar ali esperando por ela, tá? Teoricamente, a gente não tem ali uma redução de custo relacionada àquela posição, os custos envolvidos naquela posição física. Então, o home office fixo realmente é mais viável. E outro item também não mais importante, e acho eu que deve ser levado em consideração, é a análise do perfil das pessoas, tá? Realmente colocar para trabalhar em casa quem realmente se adapta. Não é todo mundo que se adapta ao trabalho home office. Não é todo mundo que se adapta a trabalhar em casa, né? Muitas vezes as pessoas não têm foco, não conseguem se concentrar, principalmente quando ela mora com a família, que tem outras pessoas dentro de casa, barulho. O ideal realmente é que seja analisado se essa pessoa tem perfil para trabalhar em casa, se ela consegue se concentrar, se ela consegue ter foco, se ela consegue deixar de lado ali a sessão da tarde, se ela consegue deixar de lado aquela novelinha e consegue se concentrar realmente no trabalho. Então, minha gente, esses são os 4 itens importantíssimos a serem analisados para quem deseja adotar essa prática de home office. Complementando esses 4 itens, eu sempre aponto os pontos fortes e os pontos negativos dessa operação. Os pontos fortes, a gente tem aí o ganho de tempo, o ganho com locomoção, principalmente se tratando de São Paulo, né? A gente sabe que as pessoas perdem muito tempo aí no trânsito. Outro ponto forte é ter aquela ferramenta que você consegue ter acesso em qualquer lugar, tá? E ainda ter realmente pessoas que se adaptem a esse trabalho fora da empresa. E lógico que essa prática seja viável. E os pontos negativos, gente, o primeiro dele é a falta de relacionamento pessoal. Porque as pessoas vão perdendo ali o contato com as equipes, né, com as pessoas dentro da empresa, mas a dica que eu te dou nesse caso é trazer essas pessoas periodicamente para o escritório, para a empresa, para participarem de reuniões. Assim elas não perdem a identidade com a empresa, elas não se sentem ali fora daquela organização. Outro ponto negativo é colocar pessoas muito jovens para trabalhar em casa. Quem são essas pessoas muito jovens, né? Vamos especificar. Por exemplo, a geração Y. Essa garotada, essas pessoas mais jovens, geralmente para eles o que vem na frente é o salário. Então, as medidas de flexibilidade que a empresa fornece muitas vezes não é muito atrativa para essas pessoas, tá? Então, se puderem colocar pessoas mais maduras, principalmente pessoas que têm família, para trabalhar em casa, mais produtivo vai ser. Então, gente, resumidamente, a análise se afunila em 3 quesitos. A gente falou aí de produtividade, pessoal e custo. Se você, meu amigo, se você consegue medir a produtividade dessas pessoas que estão fora da empresa, se você tem pessoas, funcionários que conseguem se adaptar muito bem ao trabalho em casa, se essa economia é muito significativa para a sua empresa, faça o teste. Na empresa na qual eu prestei a consultoria, eu fiz a análise de produtividade das pessoas que trabalham fora e das pessoas que trabalham dentro da empresa. E aí o resultado da análise foi uma equiparação, né? Foi praticamente igual a produtividade de quem trabalha em casa e de quem trabalha dentro da empresa. Então, para essa empresa, restou apenas analisar o item custo, ver se realmente é viável, e o perfil das pessoas, se realmente essas pessoas se adaptam ao trabalho em casa. Então, minha gente, é essa a dica de hoje, tá? Eu fico por aqui, espero ter contribuído. Muito obrigada e até a próxima.